Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso BMC New Deal desta semana. Meu nome é Rafael Lara e a gente vai poder falar sobre os mercados alternativos, né? Então a gente já falou aqui nessa temporada sobre inteligência artificial, sobre até mercado de pilates, a gente já falou aqui, sobre esporte, sobre tudo mais. E hoje a gente vai falar sobre intercâmbio. E a gente vai falar sobre esse mercado que com certeza você já foi a alguma feira de intercâmbio, com certeza já pensou em fazer intercâmbio, ou com certeza você já fez intercâmbio. Alguma coisa dos três você já fez. Mas é um mercado que está em expansão. E eu tenho a honra de receber a Cris Bicalho, que é vice-presidente do STB comigo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei, né? Isso é gravado, né? Não sei. Às vezes tem pessoal do Japão que está assistindo a gente, Cris, né? O pessoal da STB lá no Japão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafa. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Que honra recebê-la, Cris. Me fala um negócio. Vamos começar sobre o mercado de intercâmbio por si só. Eu confesso que eu já fui em muitas feiras de intercâmbio e tudo mais. Quase fechei já vários, mas eu nunca fiz intercâmbio. Eu já viajei para fora do país várias vezes. Mas como é que esse mercado tem se moldado nos últimos anos? Como é que tudo tem sido isso? Principalmente depois de uma pandemia, né? Porque as pessoas ficaram em casa e provavelmente elas tiveram vontade de poder viajar, poder sair. Isso ajudou vocês? Não ajudou? Me conta um pouco sobre o mercado nesse momento. Rafa, eu acho que o STB, como empresa, ele tem uma história muito interessante, porque a gente foi fundado em 1971 por um inglês que veio para o Brasil porque ele queria levar os brasileiros para estudar inglês na Inglaterra. Uhum. Então, a empresa começou pequenininha aqui em São Paulo e o mercado de intercâmbio ele foi evoluindo. No início, o propósito maior era o ensino do idioma. Do ensino do idioma vieram outros produtos. Então, hoje o STB atende clientes de 8 anos a 80 anos. Nossa. Acredite se quiser, outro dia mandamos uma senhorinha, ela foi fazer História da Arte em Florença e italiano. Ela tinha 78 anos. Nossa, é meu sonho de aposentadoria, hein? Não, meu Deus do céu, imagina que beleza! 78 anos. E o interessante é que hoje você não precisa ficar preso só no inglês. Você tem tantas opções de programas relacionados à sua carreira, programas relacionados à vivência. Nós temos, inclusive, programas que você pode aprender sociologia, filosofia, política e religião fora da sala de aula. Nossa. O interessante é que o brasileiro, ele é muito aberto para conhecer novas culturas, ele quer falar outros idiomas. E com essas possibilidades, o intercâmbio foi amadurecendo também. Então, nós temos programas que você fica só dentro de sala de aula, ali, uma coisa mais acadêmica, mas também programas que você aprende fora da sala de aula. Poxa, e aí quero entender esse tanto de coisa que dá para fazer. Porque eu tenho certeza que o pessoal de casa... Tem muita gente que deve pensar da mesma maneira que eu, que fala assim, poxa, gostaria de fazer um mestrado, por exemplo, mas eu preciso conseguir me manter lá fora, porque não dá para eu largar tudo e um belo de um dia vou viver de vento lá fora. Tem como, por exemplo, hoje uma pessoa conseguir ir para fora, estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Isso é viável? O que dá para ser feito nesses casos? Que eu acho que deve ser a maior parte da galera, né? Claro, tem essas exceções de senhora de 78 anos que maravilhosa, Sim. Foi para Florença, mas imagino que deve ser o meião ali, né? Ainda o idioma é o curso mais procurado. Então, seja para um executivo que quer ficar 1 ou 2 semanas estudando inglês, ou o que a gente chama de business English, né? O inglês focado em negócios. Até um aluno que estuda em escola brasileira, que o pai quer que melhore o inglês, porque está pensando em fazer faculdade fora. Ou uma pessoa que quer se preparar para um mestrado ou um doutorado fora. Ainda o idioma é muito importante, e o idioma mais procurado é o inglês. Seguido pelo francês, o espanhol, o italiano e o alemão. Mas vários países, como a Alemanha, a Austrália, o Canadá e a Irlanda, eles têm políticas públicas que trazem uma possibilidade do aluno estudar, fazer um mestrado ou um doutorado, levar a sua família, trabalhar durante o mestrado ou doutorado, levar o cônjuge, a pessoa pode também trabalhar legalmente. Alguns países, inclusive, dão bolsas em escolas públicas para os filhos estudarem gratuitamente. E, enquanto isso, a pessoa está lá fazendo o mestrado dela ou doutorado. Que maravilhoso isso. Essas políticas públicas mudaram muito. Por exemplo, o Canadá antes, você podia fazer um curso que eles chamavam de certificado e podia levar a família inteira.
Com a situação dos países asiáticos e um pouco ali também da Índia e outros países europeus, a tendência foi diminuir esses programas que você pode, a família toda, ficar lá por conta do governo. Então, é bem específico, mais para mestrados e doutorados. Mas é possível, sim, você, por exemplo, estudar numa escola pública, colocar seu filho numa escola pública com um valor, que a gente chama de tuition, né, que é a parte da acadêmica, às vezes mais barato do que o Brasil, acredite se quiser. Rafa. Que loucura, não? E aí, eu queria entender um pouco sobre essa divisão, porque hoje vocês atendem pessoas de 8 até 80 anos, e a maior parte dessa galera é para idioma, é pro inglês. O quanto que você acha que a questão do inglês é uma barreira para empresários, principalmente? Porque nós somos nós vemos algumas gerações assumindo posições de liderança e empreendedorismo, que algumas têm mais facilidade por conta da cultura norte-americana, está muito ainda usada, muito colocada aqui no Brasil. Então, por exemplo, hoje é muito fácil. Só que ao mesmo tempo, para uma galera, chegou muito tarde. Então, assim, o cara foi ter o contato dele com o inglês com 30 anos de idade, 35. E aí, como minha mãe fala, inclusive um beijo para minha mãe, que está nos assistindo com toda certeza. Tem uma visualização que tem certeza que está tendo com minha mãe. O chip é diferente. Tem que ter uma questão. Então, como é que é essa barreira hoje? Porque cognitivamente, quanto mais velho você está, mais difícil você adquirir um novo idioma. Claro. Mas não necessariamente. A gente tem muitos casos de sucesso de pessoas que foram e voltaram completamente fluentes. O que acontece a sua geração, a gente até estava conversando um pouco antes, a sua geração e a geração geração que a gente fala, geração Z, geração Y, eles já falam inglês, é mais nativo, né? Ele nasce ali vendo Netflix, jogando os videogames, são todos em inglês, né? Os filmes, a maioria, né, são indústria de Hollywood. Então, as gerações mais novas, elas têm o idioma mais imbuídos dentro delas, porque elas têm um dia a dia. Já as pessoas acima de 50 anos, elas têm mais dificuldade de aprender o idioma. E a gente tem mercados em grande crescimento aqui no Brasil. Vou te dar um exemplo. O pessoal fica bravo que eu falo isso em entrevista, mas é uma realidade. Por exemplo, você tem um mercado gigantesco no Brasil, que é o mercado agro. Uhum. Você tem grandes empresários do agrobusiness, né, que precisariam estar com inglês fluente, teriam mais possibilidades, ainda mais agora que eles estão olhando para inteligência artificial, novas tecnologias, esse intercâmbio entre os países, de troca de know-how, e eles têm dificuldades com o idioma, dificuldade de não conseguir ir num congresso. Precisar de ter um tradutor juramentado ou alguém do lado o tempo inteiro. Olha o trampo que é isso. Pensa nisso. Exatamente. Meu Deus. E eu dou esse conselho. Às vezes eu converso com vários pais, né? Que os pais estão preocupados ali com os filhos. O inglês, eu não falo inglês fluentemente, então meu filho tem que falar, é obrigação dele falar inglês fluentemente, quero mandar para um intercâmbio mais longo, 6 meses ou um ano. E eu falo, e você? E no seu negócio, tanto que isso te atrapalha, tanto que isso te prende. Então, assim, a gente tem vários casos de sucesso de executivos que falaram, bom, eu vou realmente definir que eu preciso falar o inglês bem falado, tira um sabático de 3 meses, 6 meses e vai para Inglaterra, para os Estados Unidos e acaba estudando mesmo, porque a gente fala, uma coisa é o inglês que se aprende na rua, outra coisa é o inglês que se aprende dentro de sala de aula. Claro. É necessário você ter uma estrutura, eu falo, é como se estivesse construindo um edifício. Se a base do edifício, né, se a fundação não está muito bem estruturada, quando você vai levantar o edifício, ele fica meio capenga. Claro. Se você tem uma fundação bem construída, que o seu idioma, as 4 habilidades do idioma estão muito bem formadas, a chance de você deslanchar é muito maior. Claro. E por isso, a importância do intercâmbio, porque ele com certeza vai te tirar da zona de conforto, porque não é sempre gostoso, né? Você vai ter que conviver com gente de todas as religiões, de todas as etnias, você tem as dificuldades do dia a dia, né? Você tem as dificuldades do clima. Então, quando você sai da zona de conforto... Comida, né? A comida... O cara que se acostuma com culinária mineira aqui do Brasil, por exemplo... Tem pão de queijo. Pelo amor de Deus. Né? Como é que você sobrevive num lugar assim? É complicado. Tem pão de queijo. Então, assim, é muito mais difícil. E você sair da zona de conforto, ela também... Parece que isso vai abrindo novas janelas. Né? E para que você consiga aprender um idioma e não só... A gente estava conversando também um pouco antes do programa, né? Não é só o idioma por si só. É toda a questão social. Claro. Que a gente fala de soft skills.
né? Talvez com um indiano eu tenha que me apresentar de uma forma, talvez com um chinês eu tenho que me apresentar de uma outra forma. Então, você também aprender essas habilidades que você não aprende só dentro de uma sala de aula é o grande lance do intercâmbio. É você se jogar, você sair da zona de conforto, você entender que tem muito mais para aprender do que só a língua ou só outras habilidades, né? A gente não desmereço nunca as escolas brasileiras, a gente tem escolas incríveis, né? Faculdades muito boas, a gente sabe aqui que no Brasil forma grandes empresários, né? Nós temos hoje até universidades de tecnologia, de marketing, medicina, o Brasil é um dos melhores do mundo para formar, mas olha a importância de você poder ir para um congresso de medicina e conseguir se apresentar de uma forma bacana, de conseguir ver Fernandinho, o que a Fernandinha fez com a gente. Então, isso que eu ia falar. Né? Isso que eu ia falar. Olha Fernanda o inglês Torres da Fernanda. deu um show, cara. A Fernanda deu um show. O Walter Salles. Walter Salles lá em cima, lá, falando inglês. Francês fluente, inglês fluente. E tirando onda. Veja bem, não é só falar o arroz com feijão. Ela fez piada em inglês, entendeu? Ela fez o Jimmy Fallon dar risada. Ela fez o Jimmy Kimmel dar risada, entendeu? Eu fiquei orgulhosa. Eu falei, olha Nossa, a Fernanda, onde ela, né? Muito legal. E muitas vezes as pessoas perdem oportunidades profissionais porque elas travam no idioma. Total. E também o que a gente vem reparando, Rafa, que hoje, por exemplo, a sua geração e a geração dos meus filhos, por exemplo, eles não querem só experimentar uma profissão. Eles querem ver outras coisas, eles querem aprender novas habilidades. Então, a minha filha do meio, a mais nova, virou e falou, eu quero fazer Environmental Management. Meu marido, que já é boomer, baby boomer, falou, mas que diabo é isso que essa menina quer fazer? Environmental Management? Que profissão é essa? O que ela vai ser? E hoje você vê ranqueada, isso é uma lista das profissões mais procuradas, e são todas relacionadas à sustentabilidade, à inovação com tecnologia focada em sustentabilidade. É porque o planeta nunca chegou tão perto de explodir igual agora. Então, os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris, o clima tá num nível absurdo de calor, tá todo mundo lascado. Então, se não tiver sustentabilidade nas empresas, vai morrer, no caso. Então, exatamente. A gente precisa do pessoal realmente bom, assim, que bom que a tua filha, né, foi pra essa área. E acho que fora do Brasil, eles olham muito pra isso, pra você, por exemplo, nos Estados Unidos, você pode começar a estudar sem saber o que você vai fazer. Você não precisa resolver, você pode ir, o que a gente chama de undecided. Então, tem vários alunos que saem de escolas brasileiras e que vão pro primeiro ano de faculdade nos Estados Unidos sem resolver o que eles querem ser. Muito louco, né? Aqui no Brasil, isso é uma discussão que a gente estava comentando agora há pouco, né? Minha cunhada, ela tá indo para fazer faculdade agora, e vem aquela discussão no Brasil de, pô, eu sou muito novo, qual curso que eu vou? Como é que eu vou mirar lá longe, assim? Eu não sei, cara, eu tenho 17, 18 anos, poxa, primeiro a pessoa tem que entender qual área ela quer atuar, segundo, qual faculdade ela quer, qual estado, qual mercado de trabalho, se o mercado de trabalho é bom ou não. É uma decisão grande. Ao se fazer que, por exemplo, nos Estados Unidos você consegue ter essa margem de... essa margem, né? Você consegue, pelo menos, trabalhar com alguma coisa. Bom, vamos para um rápido intervalo e na volta muito mais New Deal aqui na BMC. Bem-vindos de volta ao nosso BMC New Deal desta semana. Estou com a Cris, do STB. Cris, a gente estava tendo um papo tão bacana sobre intercâmbio, sobre a mudança no mercado de trabalho, porque são coisas que conversam umas com as outras, né? A questão da barreira linguística é uma coisa muito importante. E aí estava me contando, muitos empresários, né, acabam mandando seus filhos para fora, mas eles não pensam em si mesmos, né? Tipo, como é que isso está impactando o seu negócio? E a minha pergunta tem muita gente que acha, quer dizer, isso eu sei, tem muita gente que acha que, assim, vou passar um mês lá fora, vou voltar fluente, beleza, e nunca mais vou precisar estudar inglês. Isso funciona? Assim, ou a pessoa tem que entender que intercâmbio é um ponto de partida. Ela não pode deixar de praticar, porque é igual bicicleta. Uma hora você vai saber andar, meio que vai, mas você vai cair também. Verdade. Né, várias vezes. Sim. O que a gente sempre recomenda, né? O intercâmbio é um investimento, né? A gente sabe que o dólar não tá tão baixo, então a gente fala que não é um gasto, é um investimento, porque com certeza a pessoa tem que ter o retorno. O STB, a gente foi para uma linha muito de consultoria. Então, a gente sempre preza
por deixar bem claro o que a pessoa vai ganhar com esse investimento. Então, todos os nossos consultores, eles seguem um protocolo de atendimento, a consultoria é individualizada. Então, eu olho para o Rafa, para ele, que nível que ele está hoje de inglês, aonde ele quer chegar. Profissionalmente, quais são as habilidades que ainda faltam para o Rafa para ele melhorar profissionalmente? E aí a gente monta uma estratégia de consultoria para que você entenda que o que você está investindo no SCB, você vai ter esse retorno. Porque para mim, eu quero ter o Rafa como cliente para sempre. Claro. Eu quero que ele tenha o maior proveito do intercâmbio dele. Então a gente sempre fala, se você é completamente beginner, não sabe nada, um mês não vai adiantar nada na sua vida. Então o que você vai fazer? Vai estudar aqui no Brasil antes de 6 meses a 1 ano, vai fazer aula particular, vai fazer aula online, tem 1000 opções hoje, até bem econômicas, com apps e, né? E depois você faz o intercâmbio. Aí, com certeza, o que a gente fala, quando você já está num certo nível intermediário e você fica 4 semanas, é como se você pulasse 1 ano de estudo aqui no Brasil. E isso vai depender muito do aluno. Quando, por exemplo, o aluno já fala um idioma, sei lá, já fala francês e está aprendendo um segundo ou terceiro idioma, é mais rápido. Parece que existe uma questão cognitiva aí que é mais rápido você aprender um segundo, um terceiro ou quarto idioma do que o primeiro. A idade também a gente tem essa questão da idade, né? Quanto mais jovem, mais rápido você aprende. Você começa a sonhar em inglês, você tem uma facilidade maior. A gente sempre recomenda para você ficar realmente muito fluente naquele idioma, que o ideal seria de 6 meses a 1 ano. E aí vai depender muito. Tem muitos executivos que não têm de 6 meses a 1 ano, mas, por exemplo, eu tenho vários casos de empresas que o executivo vai fazer uma apresentação na Ásia e tem a dificuldade com o inglês mais focado em negócios, com termos técnicos. A gente monta um esquema de ficar 2 semanas em Londres ou em Nova York, faz um intensivão, com 6 horas de aula por dia, bem puxado, mas focado no que ele vai fazer lá depois, numa apresentação ou num congresso. E realmente funciona. É um investimento, porque você tem que tirar de 2 a 3 semanas, e realmente você vai ter um retorno mais rápido, porque você ficou fazendo um programa intensivo, né? E a gente tem também algumas surpresas no caminho. Por exemplo, a gente tem um contrato com a London School of Economics, que é uma escola de negócios, né? Ela é a Harvard de Londres, e a LSE tem alguns programas focados em executivos de 1 semana, 5 dias. E aí, discutindo lá com o diretor do programa de educação executiva, ele me falou, Cris, eu preciso que eles tenham um certo nível de IELTS. Eu falei, olha, brasileiro às vezes não tem o IELTS, que são os exames oficiais, o TOEFL, mas ele tem um inglês que dá conta. Vamos aplicar outro tipo de teste para ver se ele tem condição, competência acadêmica para poder seguir o programa. Porque um programa de 5 dias, que custa ali em torno de 7.000 libras, você tem que ter certeza que o cara vai poder aproveitar, né? Claro. E aí já são programas mais focados em educação executiva. E isso está crescendo muito no Brasil, Rafa. Por quê? Porque o aluno tem a possibilidade de fazer um negócio que talvez aqui no Brasil ele tenha menos possibilidade. Ele faz um network internacional que acaba abrindo portas para ele de negócios fora do Brasil. Então a gente vê escolas de negócios como a gente tem contrato com a University of California, Berkeley, com a UCLA, com a London School of Economics, trouxemos agora o Disney Institute. O Disney Institute, a gente tem um curso de excelência e inovação no Disney Institute que você aprende com os caras que estão no jogo. Por que a Disney é a primeira empresa do mundo em entretenimento? O que fez dela melhor? E como que ela chegou lá? E eles vão... você vai ter aulas e palestras dentro do Disney Institute com os caras que estão no jogo mesmo. E isso traz também, com gente do mundo todo, isso traz uma possibilidade de você abrir esse networking e aprender aquilo que a gente estava falando, que são soft skills. Como que eu vou negociar, quais são as técnicas de negociação com estrangeiros. O Brasil tem um mercado grande internacional também, de importação e exportação. Como é que eu lido com essa pessoa de fora? E esse executivo, às vezes... Eu concordo com você, às vezes ele fica preso porque ele não tem o idioma, é uma pena, porque não é porque ele tem mais do que 50 anos que isso vai ser um impeditivo para ele. Não deveria ser, ele deveria poder tirar 2 ou 3 semanas da vida dele e deveria aqui fazer uma aula particular para que ele fique fluente. Claro. Porque ele vai conseguir, se ele quiser, né? E aí hoje você tem 1000 possibilidades, né? Assistir Netflix e outros canais fechados aí sem a legenda, a leitura mesmo. Eu falo, gente, se joga, lê inglês, mesmo que você tenha que ler 2, 3 vezes, voltar na página. Então tem muitas possibilidades. E o importante hoje é você estar aberto a outros países também. Antes, era só Estados Unidos. Não, hoje tem Inglaterra, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia.
o Canadá, você tem Alemanha, você tem inclusive universidades que dão cursos para executivos em inglês em outros países, na Alemanha, na Suécia. Então você tem muitas possibilidades. E aí vai depender qual a área de trabalho que você tá para fazer mais sentido. E lá no STB a gente faz essa consultoria completa. Você é boa vendedora, hein, Cris? Você é boa vendedora, hein? Eu já tava aqui, já olhei já minha conta, já, né? Falei assim, não, peraí, se eu fizer tal movimento aqui, dá pra gente ir pra passar uma semaninha em Londres. Então, você tá no mercado há muito tempo já? Como é que é? Me conta um pouco a sua história. Eu causava um pouco, eu sou mineira de Belo Horizonte. Eu sei, mas daí a gente ficou amigo em 3 segundos por causa disso, pelo amor de Deus. Tá com sotaque de mineira então, já. Eu falei pra você, não falei? Não falei? Ia dar 10 minutos e a gente já tá falando igual mineiro. E aí? E aí, eu estudava numa escola montessoriana, e tocava campainha, eu ia atender a porta. E a diretora deixava eu ia atender a porta no meio da aula. E aí, meu pai falava assim, essa menina, eu preciso fazer ela focar em alguma coisa, né? Hiperativo, não parava quieto. E aí, meu tio era médico nos Estados Unidos, tinha ido fazer uma residência e ficou. E eu fui estudar, fui pra ficar 1 ano, fazer o high school. Esse high school tradicional que você conhece, que vai morar com uma família, vai estudar numa escola pública ou privada, né? Fica lá de 6 meses a 1 ano, depois tem as notas convalidadas aqui no Brasil, tudo mais. Quando chegou no final do primeiro ano, eu falei que meu pai não vou voltar. Eu acabei ficando 3 anos, fiz meu high school todo lá. Aquele negócio do sotaque, eu falei, eu vou voltar falando que nem americano. Eu cheguei no Brasil e falava assim, gente, eles me perguntavam, de onde você é dos Estados Unidos? Eu falava de Chicago, mas era de Minas mesmo, viu? E aí, e pra mim foi muito interessante, porque lá nos Estados Unidos, eu que era uma aluna malandra que não gostava de estudar, lá nos Estados Unidos a minha chavinha virou. Eu comecei a estudar Shakespeare, eu me interessei pelo teatro, nos Estados Unidos você tem outras matérias que você pode fazer, public speaking, você tem outras matérias dentro do high school, você não precisa ficar preso só em coisas que você não gosta. Eu não gostava de matemática, eu sou uma pessoa de humanas. E daí, quando eu voltei pro Brasil, eu resolvi dar aula de inglês. Eu amo dar aula, fiquei dando aula lá em BH. E aí conheci o STB. Falei, gente, que interessante esse negócio de intercâmbio, né? Eu fiz intercâmbio pra mim, não fiz por nenhuma empresa, porque meu tio morava lá e fiquei hospedada com ele. Mas eu achei interessante essa pegada do STB de ter todos os países do mundo, né? Canadá, Irlanda. Falei, bom, que bacana. E aí eu comecei a representar o STB em BH. E aí, Belo Horizonte ficou um pouco pequeno pra mim, falei, vou mudar pra São Paulo. Aí vim pra São Paulo, então eu tenho 35 anos de STB. Comecei com 14, tô brincando. Mas assim, eu tenho realmente paixão pelo que eu faço. Acho que a gente hoje conseguiu levar o STB para um patamar de consultoria em educação internacional. Então, hoje a gente tem um portfólio muito forte. Não só assim, a gente é demandado por várias universidades brasileiras e escolas a desenvolver programas que saem do tradicional. Eu tenho um programa hoje, Rafa, para os meninos que estudam em escolas brasileiras, que não sabem o que eles querem ser, engenheiros, médicos, marqueteiros, jornalistas. Eles fazem um negócio que chama Pre-College Programs. Eles vão estudar em Dartmouth, vão estudar na UCLA, vão estudar em Georgetown. Durante as férias, eles fazem Public Speaking, eles estudam dentro da ONU, eles fazem programas de direito, de medicina, de CSI. Então, assim, são programas que a gente nunca imaginou que o Brasil ia estar apto a comprar, jogo, né? E faz maior sucesso. Os meninos vão, adoram. Eu tenho casos de meninos, eu vou fazer de qualquer jeito medicina. Vai lá faz um programa de arquitetura, adora e troca. Então, assim, a gente hoje... meus filhos brincam que eles sempre foram cobaias, né? O meu filho mais velho, eu falei com ele, filho, você precisa conhecer esse programa, chama Where There Be Dragons. Where There Be Dragons, que é o seguinte, você vai estudar filosofia, política, religião, sociologia, antropologia, fora da sala de aula, só com mentores que estudaram, que têm mestrado e doutorado nessas áreas. Meu filho ficou 6 semanas rodando a China, entendendo as questões políticas do comunismo, entendendo por que os impactos de você tirar certas comunidades e transferi-los para a cidade grande, o que é religião, que maneiro que você fez seu filho, viu? Morou com monges, morou com nômades. Olha! Estudou antropologia, estudou sociologia, então assim, e tudo isso com muita estrutura. E são programas que o brasileiro não conhecia até pouco tempo. Então eu falo que hoje a gente consegue fazer uma curadoria dos melhores programas que existem no mundo inteiro e fazer uma consultoria individualizada para que funcione para você, Rafa, e não para, né, não é porque vai funcionar para você, não vai funcionar para outra pessoa. Então, é muito interessante. Assim, é um universo gigantesco, né? E é muito legal porque você trouxe uma coisa de como sair do Brasil foi um game changer para você.
né? É uma virada de chave para você. E isso é muito interessante. Até porque eu não fiz intercâmbio, igual eu falei, mas eu tenho inglês muito fluente e tudo mais. Faço traduções simultâneas da BMC. Obviamente não sou um tradutor profissional, mas enfim. O pessoal me pergunta, né? Principalmente assim, o pessoal que assiste, fala assim, bom, mas onde é que você aprendeu a falar inglês? Não é falar a escola que eu aprendi. Eu falo, cara, não é muito... Assim, a escola é muito importante, é claro, mas tem vários alunos na mesma sala, aqui no Brasil, que não tiveram o mesmo desempenho. Que pode até ter conseguido o certificado, mas não conseguiram arrumar o inglês. Porque é uma questão de se arriscar. É uma questão de falar errado. Eu falava errado o tempo todo. Eu inventava a palavra. Uma vez, em Orlando, eu falei Fanta Laranja. Fanta Laranja. Tem noção? Mas por quê? Porque até o teu cérebro se acostumar é aquela coisa. E é não ter medo de errar, né? Você acha que o pessoal, principalmente conforme a idade vai passando, vai tomando meio que um medo de errar? De tentar. Fica mais contido. Eu acho que as pessoas, eu falo muito assim, eu não desmereço quem aprendeu inglês na rua de jeito nenhum. Eu acho que é válido do mesmo jeito. Mas é muito diferente quando você está sentado numa reunião e você sabe utilizar as palavras de maneira adequada. Principalmente o europeu, ele sabe se você estudou em escola boa, pelo inglês que você fala, né? E hoje em dia é muito perigoso também você usar, né? Termos errados. O que aconteceu com o Zelensky com o Trump, né? Ele falou um termo que não era e, né? O body language. Então, eu acho que a importância... O que eu acho que o intercâmbio constrói, sem desmerecer, como eu disse anteriormente, as escolas brasileiras, inclusive as escolas de idioma, são muito boas, né? Você tem grandes professores aqui no Brasil, você tem escolas sérias, mas quando você vai para o intercâmbio e você sai da zona de conforto e você tem que enfrentar todas as outras questões, adaptabilidade, resiliência, controlar sua grana, né? Você tem tantas variáveis e isso vai te construindo um cara diferente, né? E vai te dando uma vantagem competitiva, com certeza. Né? Ainda mais hoje que eu falo que o mundo é aberto. Olha o que aconteceu com a gente. Acontece comigo direto lá no STB. Eu tenho uma divisão só de Higher Education, que só cuida dos meninos que vão fazer faculdade. Não só os 4 anos de faculdade, mas o mestrado e o doutorado. E aqueles meninos que querem ficar só 6 meses durante a faculdade aqui do Brasil, estudando fora só 6 meses. Eu tenho várias empresas internacionais que tiram funcionários meus porque eles falam inglês fluentemente, eles ganham em dólar e fazem home office. Por quê? Porque hoje o mundo abriu, gente. Depois da pandemia, né, você pode trabalhar aqui no Brasil para um cara na China, né? A gente estava falando sobre os mercados asiáticos. Coreia, Japão, China, eles estão crescendo muito. Tem várias habilidades, né? Por exemplo, o cara que fala português e inglês, de repente ele tem uma habilidade a mais do que o chinês que não fala português. Claro. Né? Porque português é dificílimo de aprender. Muito. Pô, já viu? Então você ter essa possibilidade de entender que hoje você não precisa estar aqui porque você mora no Brasil, você está com a cabeça só aqui, não, você pode estar com a cabeça global. E eu acho que o intercâmbio te traz isso, porque você acaba construindo uma rede internacional, né, e fazendo esse networking que é muito importante hoje, né, para os seus negócios, para as suas relações. A gente tem vários casos, a gente tem um programa da Disney, a gente recruta os meninos universitários para trabalhar nos parques do Walt Disney World. Então eles ficam 3 meses trabalhando na Disney, eles têm um treinamento igualzinho dos funcionários da Disney, e a gente brinca que, tipo assim, quando os meninos voltam pro Brasil, eles têm aquilo no currículo, isso muda, assim, eles têm outras chances de vida. A gente às vezes tem meninos humildes que estudam, sabe, e passam dificuldade para conseguir o dinheirinho ali para poder, porque a passagem aérea eles têm que pagar, mas eles estão fazendo faculdade aqui no Brasil. Quando eles voltam, eles já têm emprego garantido. Por quê? Porque abriu a cabeça. E isso também é o intercâmbio. O intercâmbio não precisa ser só dentro da sala de aula. Pode ser trabalhando numa nova empresa, aprendendo uma nova habilidade, né? Você tem hoje 1000 formas diferentes de aprender, né? Pô, fantástico. Vamos para um rápido intervalo aqui no nosso BMC New Deal dessa semana e a gente já volta com muito mais papo sobre esse mercado interessantíssimo de intercâmbio. Já volto. Estamos de volta aqui com o BMC New Deal desta semana. Estou com a Cris do STB num papo super bacana sobre mercado de intercâmbio, sobre como isso muda a vida das pessoas.
Né? Eu queria voltar um pouquinho sobre essa história em Chicago. Você falou então que você passou quantos anos em Chicago? 3 anos eu fiz o high school. High school lá em Chicago. Sim. O que te deu mais choque na cultura? Porque eu tenho algumas amigas que foram pra fora e elas têm vários choques. Então, assim, e eu sei que Chicago faz um frio danado, não? Danado. Você é de BH. Então, como é que foi isso? Como é que foi essa mudança pra você nessa época? Naquela época, né, Rafa? Eu tinha 14 anos, 14, 15, 16. Naquela época eu não tinha WhatsApp, nem FaceTime, nem nada, era carta. Queridos pais, estou com muita saudade. Estou bem. Pra mim foi um pouco mais fácil, porque eu fiquei na casa dos meus tios, meu tio era médico lá, e então eu fiquei com meus primos, então pra mim foi mais fácil. Mas eu estudei numa escola católica, e eu sou de família católica, mas a minha família nunca teve essa coisa de ter que ir na missa e tudo, então eu tive que me adaptar a uma rotina muito diferente, que deu um pouco de choque cultural. A comida também, né, porque nós bons mineiros gostamos de uma comida, um arrozinho e feijão, não tinha, né, aquela coisa também que eu acho que é da responsabilidade, que os meninos reclamam muito, mas eu tenho que lavar minha roupa, mas eu tenho que arrumar minha cama, mas eu tenho que passar aspirador. Eu falo, tem, cara, vocês vão ter que fazer isso. Eu acho que esse choque cultural de ser tão diferente, né, eu acho que é a coisa que pega mais para todos os intercambistas, né, mas assim, eu tenho amizades até hoje, eu tenho amigas, eu vou praticar com as minhas amigas do high school, eu acho que você cria laços muito fortes quando você é adolescente, né. Você é torcedora do Bulls? Sim, então, Chicago Bulls. Chicago Bulls. E eu acho que é isso, gostar de esporte. Por exemplo, eu não era muito chegada em esporte, você começa a praticar mais, porque a vida na escola é toda ligada ao esporte, né? O americano tem isso, de estar tudo muito ligado à escola. Você fica na escola até 4, 5 horas da tarde, aí você faz esporte, você faz outras matérias, né? Então você acaba aprendendo novas habilidades ali no seu dia a dia, mas é difícil. Eu falo muito com os nossos intercambistas, gente, não é para todo mundo. Tem aluno que não está preparado. Não vai achar que vai chegar lá, é tudo maravilhoso. Não, você tem as dificuldades do dia a dia, né? E essas dificuldades é para você crescer também, para você sair da sua zona de conforto, crescer e mudar. E isso tem que ser muito levado em consideração, porque hoje a gente tem uma questão muito séria que está acontecendo aqui, que é a questão da saúde mental, né? Então a gente conversa bastante com os pais, não é porque se o aluno está com uma depressão forte aqui, se o aluno não está bem aqui, não adianta mandar para fora. Não vai funcionar. Vai dar errado lá também. Pior, né? Porque vai ficar solitário. Exatamente, porque você tem um choque cultural, né? Quando você chega, você tá lá, é tudo tão diferente e você tem uma demanda acadêmica também que você tem que entregar, né? A matemática, a física, a química, a biologia, tudo em inglês. Então, a gente orienta que o aluno esteja preparado, e a gente faz uma preparação antes de embarque para que ele não tenha esse choque não seja tão difícil. Porque hoje, Rafa, mudou muito. Antes você fazia intercâmbio, você morava em casa de família. Hoje não, você pode morar na própria escola. Você pode estudar numa escola privada ou pública e morar na própria escola. Então mudou muito essa questão de, eu vou para ficar com uma família. Não tem essa coisa, eu tenho que receber a família aqui. Não tem mais isso. Então, o intercâmbio também foi se adaptando às mudanças geracionais e às mudanças desse novo mundo, né? Então, você tem famílias que a gente olha bastante o orçamento dessa família para que a gente possa adequar o programa ao orçamento da família. E por incrível que pareça, a gente tem contrato com várias universidades, por exemplo, americanas, que são universidades públicas, que subsidiam parte do estudo do aluno, que dão bolsas parciais para os alunos, principalmente os alunos que são alunos academicamente acima da média, ou que tem um esporte, por exemplo. Tem alunos que jogam futebol bem pra caramba, você jogar basquete, né? Hoje eu acho que ainda dá pra ser o ala do Boston Celtics. Se você me dedicar... Poderia ganhar uma bolsa. Então, assim, você tem hoje várias alternativas, né, financeiramente, que você acaba conseguindo encaixar ali no seu orçamento para você ter essa experiência, né, internacional. E aí me veio uma pergunta agora. Vocês fazem intercâmbio também de alunos, de jovem que sai daqui e vai para casa de família lá? Sim. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta. A pergunta é difícil, hein? Que é a questão seguinte. Hoje, na geração atual, você tem uma diversidade muito maior. Você tem o público LGBT, felizmente, conseguiu espaços maiores. Você tem bloquinhos de rua, por exemplo, LGBTs que dão 2 milhões de pessoas. Então, a geração que está vindo, ela é muito mais consciente nessa questão de diversidade do que a geração anterior. Só que, ao mesmo tempo, você tem uma crescente ao redor do planeta, e nos Estados Unidos também, de
movimentos conservadores que são contra, justamente, e uma cultura de ódio também que acaba impactando um ao outro. Como é que vocês se certificam de que o jovem que está saindo daqui, ele vai para uma casa que vai o aceitar, assim, que não vai dar problema? Porque imagina, vamos pegar a situação mundo real, tá? O cara tá lá, tal, ele é do público LGBT e tudo mais, mas às vezes ele tem depressão, porque são as duas coisas mais comuns da Adolescência. da hoje, adolescência, né? muito tranquilo. Aí ele vai sair de perto dos pais dele, vai lá pra fora, pra uma casa que se a gente não certificar que ele vai ser bem recebido, vai ser horrível pra ele, não? Ele vai estar solitário e contra, com alguém jogando contra ele. Então como é que vocês certificam de que Por vai dar isso, certo? esse programa que é o chamado High School, né? Seria a modalidade High School privado ou High School público. E a gente oferece esse programa em todos os países do mundo hoje. Austrália, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Irlanda, Alemanha, França, Suíça, a gente tem no mundo inteiro. A gente é um programa que a gente pede que os pais começam a fazer o processo, que eles façam o processo com 1 ano de antecedência. Não façam, se fizer em cima da hora, vai dar errado, com certeza. E aí, a gente tem um dossiê muito completo que a gente olha para exatamente não ter questões como essa que você colocou. Porque pode acontecer, concorda? Claro. Questões raciais, questões Religiosas. de religião, né? Então, é muito bem... As escolas privadas é um pouco mais tranquilo, porque a escola privada, ela tem filiação religiosa ou não. E ela é aberta sobre isso, ela tem um processo seletivo, então é mais simples quando você vai para uma escola privada, que é um valor de tuition mais alto, tá? A gente tem escolas aí que começam com $25 mil até $80 mil o ano. Então são para famílias que têm um orçamento maior. As famílias que têm um orçamento um pouco mais apertado, a gente tem os programas nas escolas públicas. Você acredita que a gente teve que montar um STB na Austrália? Por quê? A gente precisava de ter uma base na Austrália para ajudar porque a Austrália está do outro lado do mundo, né? O fuso horário de 12 horas. Os pais não conseguiam dormir tranquilos. A gente tem uma base, um STB na Austrália, que cuida dos meninos exatamente para que a adaptação deles seja mais fácil. E aí, a gente tem questões sim, Rafa, de adaptação, de questões de bullying, né? Bullying hoje tem no Brasil, tem fora também. Claro. O importante é você ter uma estrutura que você esteja atento a esse dia a dia. Então, sempre tem um coordenador que acompanha o aluno. A gente tem aqui o responsável, que é o counselor da pessoa aqui no Brasil, que também mantém contato direto com esse aluno. E quando a coisa não está acontecendo de uma forma que está ali dentro do padrão normal, a gente faz a troca de família. Mas eu tenho casos também que às vezes a gente tem que desligar o aluno e trazer ele de volta no Brasil. Porque a primeira coisa é a segurança do aluno. Claro. Né? Então, o pai entrega pra gente o que é mais importante na vida dele. Então, a responsabilidade é gigante, claro. Concorda? Agora, por incrível que pareça, é engraçado, né? Que na maioria dá tudo certo. Ah, sim. A maioria dá tudo certo. Às vezes a gente tem caso de disciplina, uso de droga, depressão, que a gente tem que trazer de volta pro Brasil. E a gente tem, sim, trocas, questão de troca de família. Então, às vezes a gente tem uma família, por exemplo, o aluno... A gente teve um aluno, ele era super atleta, ele não estava feliz nessa família, a gente teve que trocar ele para uma família mais perto, porque ele tinha treino, e ele demorava de ir de bicicleta no Canadá, isso. Todo dia, quase 40 minutos, ele ficava exausto e ele não conseguia treinar bem. Claro. Então, você tem detalhes pequenos que você precisa acertar, né? Mas, todas as escolas, principalmente nos Estados Unidos, e eu acho que nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra, a gente tem escolas que já estão aptas a aceitar esse público LGBT, a aceitar alunos que têm uma filiação mais religiosa, mas precisa ir na missa ou precisa ir no culto. A gente já tem hoje a facilidade de escolher a escola que vai se adequar àquela questão dos valores da família também. Porque o que dá errado de verdade, Rafa, é quando o aluno vai para uma família que os valores são muito diferentes do dele, né? Porque ele tem que enfrentar muitas batalhas. Claro. Né? E entender também que hoje, principalmente nos Estados Unidos, o que é uma família? Uma família pode ser um casal gay. Claro. Né? Uma mãe sem o marido, ou um pai sem a esposa. Então, assim, a gente tende a falar para o aluno tudo que ele pode encontrar. Uhum. E se, claro, para a família é uma questão, eu não quero que meu filho passe por isso, põe na escola particular. Põe um aluno que a gente chama de boarding student. Ele fica dentro da escola, morando na escola.
porque vai dar mais certo do que ter que enfrentar talvez uma questão de família que ele não esteja preparado. Pô, que fantástico isso. Isso é uma coisa muito importante, né? Eu tava pensando aqui, eu não sou nem pai, mas eu pensei como é que a gente vai certificar de que isso aqui tudo vai dar certo. Eu imagino que deve ser a grande maioria, deve dar certo, né? Como se fosse uma questão de match, né? Como se fosse Exatamente. Igual o Tinder tem que fazer os dois darem match, é a mesma lógica, né? A família tem que dar o match com quem tá recebendo, né? Poxa vida, senão... O Rafa, isso já aconteceu várias vezes, assim, porque eu acho que quando você faz com seriedade o que você ama e você entende a responsabilidade que você tem em relação, né, ao estudante, você pode ferrar com a vida de um aluno. Claro. Né? E você pode fazer com que esse aluno vire, que nem aconteceu comigo, né? Eu era uma aluna malandra, voltei estudando pra caramba, fiz direito, fiz publicidade e propaganda, voei. Inúmeras vezes eu já tive que falar pros pais, não mande seu filho. Não mande, que ele não está preparado para ir, nem vocês estão preparados. Porque o brasileiro, às vezes, ele quer... É uma coisa que eu acho que é de pai, né? Ele quer que seja tudo 100% maravilhoso. E, de repente, passar o perrengue, que é o legal, concorda? Claro. Quando eu tenho várias amigas que falam, mas como que você teve coragem de deixar o Bernardo morar com nômades no Tibete? Falei, gente, o cara morou com o nômade, ele teve que cozinhar, ele teve que se virar lá. Olha que legal as habilidades que ele aprendeu. Foi difícil? Foi, né? Seria mais fácil ele estar passeando, talvez em Nova York, mas será que eu estaria construindo, né? Como é que a gente vai hoje pensar aqui que a gente tem que construir líderes que vão realmente impactar nas comunidades e que não vão pensar só neles? Como é que eu faço, né, a elite do Brasil entender que eu tenho que formar um líder que pensa na comunidade e que é aberto para entender as diferenças dessa comunidade, sejam elas religiosas, né, raciais, né, de valores. Então, assim, o que eu acredito que, assim, a gente tenta dentro do STB trazer esse portfólio que às vezes incomoda um pouco, né, como esse programa do Where There Be Dragons, que, sei lá, eu vendo 15, 20 programas por ano, poucos alunos têm coragem de fazer um programa desse. E próxima temporada do New Deal, inclusive, vai ser a gente lá no Tibete, hein? Vamos eu e PH, vamos lá morar com um monte de tibetanos. E raspa o cabelo e tudo mais? Não, ou isso não. Não precisa. Mas aprende a meditar, tá? Aprende a meditar. Imagina aí, imagina. E Rafa, pra não falar, eu fiz esse programa, tá? Fez? Já que eu vou vender esse programa, eu quero fazer. E é legal? Fui pro Nepal e pro Butão, morei no monastério budista. Meu Deus. Comia com os monges na barriga e fazia bolo. E aí? É legal, mas é legal? Muito, Rafa, muito. É emocionante. Você passa quanto tempo lá? Eu fiquei 2 semanas, mas esse programa que a gente trabalha é no mínimo 4, no máximo 6 meses. A Universidade de Princeton não deixa os meninos formarem se não fizerem esse programa. Meu Deus. Nas áreas de sociologia que doideira. E humanities, você tem que dá fazer um bom programa, hein? Ninguém nunca fez esse programa pra TV. Bom, vamos pro rápido break. Na volta, muito mais BMC New Deal aqui no BMC. Bem-vindos de volta ao nosso último bloco aqui do BMC New Deal desta semana. Um papo muito bacana com a Cris do STB. Cris, me conta um negócio. Vocês vão fazer uma feira de intercâmbio. Quando vai ser? Onde vai ser? Me conta um pouco. Rafa, a gente está muito animado. A gente está trazendo 120 escolas do mundo inteiro. Tem programa para meninos que querem fazer esporte fora. Vamos trazer o PSG. É nada. Os técnicos do PSG vêm fazer uma clínica com os alunos. Gratuita no campo do Pacaembu. Vai ser dia 15 de março, sábado. Nossa. Quem tiver interesse vai lá no site do STB. Vamos trazer 4 técnicos, 2 da França e 2 dos Estados Unidos. Os meninos vão treinar o dia inteiro com os técnicos, aprender a metodologia do PSG. Olha. Vamos trazer 120 escolas, universidades, programas para executivos, então lá na Arena do Pacaembu mesmo, e estamos muito animados. O evento começa às 9h30 da manhã e vai até às 6 da tarde, é gratuito, 15 de março, e tem só que fazer as inscrições via o site do STB. Então a feira do intercâmbio vai ser essa daí, então vai ser lá no Pacaembu,
Pra molecada jogar Molecadas bola lá. e os adultos também, né? Os adultos Porque também. Eu posso a ir lá gente- jogar bola com o pessoal do PSG, mostrar todo o meu... Você sube o quê? Acho que não. Você já Eu já passei do sub. A gente vai oferecer essa oportunidade deles aprenderem. Eles vão fazer uma clínica para eles aprenderem a metodologia do PSG com os técnicos mesmo. Então a gente convidou várias escolas particulares e algumas escolas públicas, e os meninos vão passar o dia no campo do Pacaembu jogando com esses técnicos do PSG. De graça. De graça. Só tem que fazer inscrição antes. Porque a vaga é limitada. As vagas né, são limitadas. Começa com 12 anos, a gente tem o sub-13, né? Que são os alunos de 12 e 13 anos, aí os de 14, 15 e 16 e 17. Quase Quase, deu consegui. pra você ir, Caraca, não, porque eu ia mostrar meu talento. O PSG tá precisando de um zagueiro. E a gente vai ter também, Rafa, uma coisa que vai ser bem bacana durante o dia, gratuitamente também. Acho que a maioria já está lotada, mas acho que algumas ainda tem a vaga. A gente vai fazer algumas palestras informativas. Então a gente vai dar informação sobre educação executiva, a gente vai dar informação sobre o high school. A gente tem alguns programas que a gente não teve tempo de conversar aqui, por exemplo, o Au Pair, que é um programa que você vai trabalhar legalmente, pode ficar até 1 ano nos Estados Unidos trabalhando, cuidando de que chama Au Pair. Você cuida de crianças, as meninas que têm entre 19 e 25 anos, elas ficam trabalhando em casas de família americanas e cuidando de crianças. Babá. Chama Au Pair. É um programa super que as meninas europeias fazem bastante. A gente trabalha, tem esse programa nos Estados Unidos. E aí a gente vai ter também todas essas palestras ao longo do dia, gratuitas, para as pessoas terem informações mais relevantes sobre os programas. Tem a grade de palestras no nosso site, no www.stb.com.br. Tem a informação sobre esse evento do PSG, que vem esses técnicos maravilhosos. Inclusive, eles vão fazer uma surpresa, que eu não posso contar aqui, mas parece que vem um jogador também. Do PSG? É. Mentira. Nossa. Eu vou lá tirar foto, hein? Vamos lá. Eu gosto do PSG. Eu sou fã do Neymar, não tem jeito. Eu gosto do Santos, né? Faz sucesso por causa do Imagina, Neymar. Neymar alavancou. Tudo bem, a PSG já era enorme antes. Teve o Ronaldinho Gaúcho, teve o Raí e tudo mais, mas... Pô. Você imagina que emoção você pisar no campo do Pacaembu, que está recém-reformado, né? Todo novinho, o complexo está maravilhoso. O Pacaembu realmente está sensacional. Eu acho que é um presente para a cidade, né? E então a gente está muito animado. O evento é gratuito, então a pessoa não tem que pagar para poder conversar com as escolas. A gente está trazendo várias universidades. London School of Economics, Disney Institute, UCLA está vindo. A gente tem os programas de férias também, se o aluno quer ficar só 3 semanas ou 4 semanas nas férias de julho ou janeiro, a gente também tem várias escolas participando. Estamos muito animados. Que maravilhoso. Então, dia 15 de março, sábado, na Arena do Pacaembu. Nossa, eu sinto uma saudade danada de assistir jogo no Pacaembu. Eu como santista, para mim é um trabalho danado ir até a Vila Belmiro. Vou muito, mas você tem que pegar o carro, você tem que descer, é mó trampo. Agora o Pacaembu, realmente eu tive a oportunidade de ver depois dessa reforma, tá muito bonito. Muito. E tem vários espaços gratuitos, né? A piscina continua gratuita. Então, assim, eu acho que eles vão fazer também vários shows também ao longo do ano. Demorou, né? Essa reforma demorou. Acho que foram 6, 7 anos de reforma, mas... É uma coisa gigante, né? E assim, tem vários espaços tombados, né, Rafa? Então, eles tiveram que ter bastante cuidado no que fazer, o que mexer ali também, né? E o Pacaembu, por si só, você tem uma comunidade, por exemplo, comunidade não, você tem uma união dos moradores ali muito forte. Então, tudo que você vai fazer, você tem que comunicar, e você vai e volta 1 zilhão de vezes. Isso. Aí você tem lá os setores e tudo mais, tudo muda muita coisa. Pra gente poder finalizar o nosso papo, me conta um pouco desse programa da Au Pair que você estava falando. Au Pair. Isso, chama Au Pair. Au Pair. Então, as meninas, a gente prepara as meninas antes, porque elas têm que ter carta de motorista, elas já têm que ter o inglês nível intermediário, e ela não tem custo nenhum, elas recebem mensalmente para cuidar de crianças entre 2 aninhos até uns 8 anos. E a gente tem um caso tão bonito de Au Pair. A gente teve uma menina aqui de São Paulo, ela foi fazer programa de Au Pair, trabalhar numa família na Califórnia. E a menina elas podem estudar à noite. E a família reparou, uma família de classe alta da Califórnia, a família reparou que a menina era muito high achiever, que a menina era muito boa, ela melhorou muito o inglês, a menina lia muito e aprendeu inglês muito rápido, melhorou o inglês dela e tinha um carinho especial com os filhos. O pai da família trabalhava na UCLA. Falou, você não quer fazer um application para você fazer faculdade aqui? Ela falou, mas eu não tenho como pagar, mas eu vou pagar para você.
É a menina ficou, fez 4 anos de faculdade na UCLA, entrou e até agora eu preciso até fazer um contato novo com você. A gente tem vários casos de sucesso de pessoas que vão fazer esse programa de au pair, né? Que às vezes não tinham, iam ficar aqui no Brasil trabalhando aqui numa coisa, talvez como numa loja, sem desmerecer, mas também numa loja. E tem uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, ficar 1 ano e de lá estudar, fazer um community college, alavancar a carreira, né, Rafa? Alavanca a carreira, né? Isso é um trabalhinho danado. Sim. Poxa, que maluquice. Que doideira, mas é muito legal. Você viu como que é, né? As pessoas acham que intercâmbio é só fazer curso de inglês ou estudar numa escola, fazer o high school. E é muito mais do que isso, né, Rafa? Você vê esses programas de liderança, de inovação. A gente tá programando aí, uma surpresa, mas já vou te dar o spoiler, a gente tá programando no 2º semestre, além de levar uma delegação de mulheres líderes brasileiras para um curso de inovação e políticas públicas na London School of Economics, também desenvolver um programa com Stanford ou Berkeley, para a gente levar líderes do Brasil, para a gente entender um pouco mais de inteligência artificial, mas não só ficar passeando ou só conversando com líderes locais, não, estudando também dentro da sala de aula esses temas, tendo uma visão, né, acadêmica desses temas, e programas curtos, de 2 semanas, 3 semanas, 1 semana. Nossa, tem muita novidade bacana por aí. Pô, que maneiro. Muito, muito, muito legal. Realmente é um papo muito bacana, porque a gente consegue entender até mesmo como é que isso ajuda nas empresas, né? O nosso pessoal aqui de casa estava até comentando, né, no Fora do Ar, tem muita gente que é empreendedora, né, são empresários e tudo mais, que já lucram com suas empresas, mas que não tem a menor noção sobre o quanto que ir para fora, estudar, certificar, isso ajuda e ajuda muito. O meu sogro, por exemplo, ele fala que a vida dele mudou da água para o vinho quando ele foi fazer pós-graduação. Então, assim, a primeira coisa que ele foi, inclusive, colocar minha namorada foi: vai fazer pós. Vai fazer pós. Faz a pós por quê? Porque ajuda, é networking, a pessoa tem que certificar, tem que ir pro isso aí, o caminho é isso aí. E lá fora, né, você termina a faculdade, você tem que fazer um mestrado, não tem jeito, tem que fazer uma pós. Tem. Se você não tem pós, você nem passa na entrevista, né? Então, é assim, e hoje tem muitos programas, porque tem essa coisa da mudança de carreira, né, Rafa? Você não precisa ficar mais preso naquela carreira, você pode trocar de carreira. Eu não sei, daqui a um tempo, quem será que eu não vou mais trabalhar com educação? Eu amo arte, será que eu vou trabalhar com arte? Será que eu faço um curso de História da Arte em Londres? A gente tem contrato com a escola do New York Times, de jornalismo. A gente tem contrato com a Sotheby's, de arte. Então, assim, são muitas opções. Você é boa vendedora, hein, Cris? Olha só, já tô fechando já aqui. Você já tá doido pra fazer desculpa do New York Times? Vambora, New York Times, não, eu gostei da Florença, da Vem que foi pra Florença lá. História da arte em Florença. Vamos, muito culinária no Cordon Bleu em Paris. Olha lá, não, mas o que a gente vai mesmo, aí é no monte tibetano lá, nós iremos... e eu vou raspar a cabeça, eu vou fazer... Eu sei que não precisa nem raspar a cabeça, mas eu vou raspar. Meditando. Eu vou voltar outro Rafael. Eu vou fazer igual o Avatar a Lenda de Aang. Você lembra do Avatar a Lenda de Aang? Aquela animação eu vou fazer uma seta na minha cabeça e a gente vai lá pros montes tibetanos. Cris, que prazer Cris, que prazer lhe receber aqui no nosso BMC New Deal. Adorei conversar com você. Volte muito mais inteligente, perspicaz, pega rápido o assunto. Fala besteira pra caramba. Adorei, Rafa. Muito obrigada pelo convite. Estamos aí às ordens. Que você precisa. Volte mais vezes. E boa sorte no evento. Muito obrigada. Tá certo? Vai ser um sucesso. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada, e a você, Rafa, que nos acompanhou aqui no BMC New Deal dessa semana. Muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra estar com você aqui na BMC. Vale lembrar, nos siga nas nossas redes sociais, bmc.news. Em todo lado a gente está lá. Então no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Facebook. Você só não vai ter informação de qualidade se você não quiser, porque a BMC está em todo lado para te acompanhar. Também estamos no nosso portal, www.bmcnews.com.br, onde tem notícias exclusivas, fresquinhas, para você tá aí sempre na palma da mão, tudo sobre o mundo dos investimentos, geopolítica e tudo mais, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na semana que vem com muito mais BMC New Deal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau!